Todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E hoje nós vamos falar algo que muitos jovens pesquisadores perguntam, resenhas críticas, né? Como fazer? Ou quais são as características típicas de resenhas críticas? Ou como apresentá-la? Então, eu vou dar algumas dicas para que você não erre e faça uma excelente resenha crítica. Principalmente agora em época de pandemia, muito se pede, se solicita em relação a resenhas críticas como trabalhos de faculdade, mas também existe a modalidade da resenha crítica para ser publicada em revista científica e também é uma excelente produção. Então, tanto para trabalho de faculdade como para submissão numa revista científica, as características são as mesmas. A resenha crítica, ela possui por volta de 5 páginas. Ela deve envolver a escolha, a resenha, portanto, de uma obra, de um determinado autor ou autora. Também pode ser um artigo científico, se ele for muito impactante, você pode fazer sim, não tem problema nenhum. Mas geralmente é feito por obras. Inclusive, existem às vezes chamadas para que sejam realizadas resenhas críticas sobre determinadas obras e se fornece a obra para ser lida e analisada. E o que acontece? Você faz a análise dessa obra, mas não é um resumo. A resenha crítica ela tem uma característica diversa, não é um resumo, não é um fichamento se você for fazer isso. A resenha crítica envolve que você conheça esse tema e, portanto, o tratamento dado por este tema por outros autores e autoras. Exige uma maior pesquisa e uma melhor pesquisa em relação ao tema estudado, ou seja, ao tema que é objeto da análise da obra resenhada. Então, o que acontece? Você precisa comparar essa obra com outras que tratam sobre o mesmo tema. Além disso, você precisa falar sobre o que não se trata essa obra que talvez o leitor ou a leitora vai esperar que se trate esta obra que você está resenhando. Além disso, é muito importante que você apresente os aspectos positivos, fortes, as inovações advindas com esta obra e também os aspectos fracos, aquilo que pode ser contestado, aquilo que não foi muito desenvolvido, aquilo que ficou aquém das expectativas. Eu vejo que é muito comum as resenhas críticas aqui no Brasil só possuírem os aspectos positivos, mas é muito importante na resenha crítica também falar dos aspectos negativos, que não é bem negativo, mas sim um apontamento daquilo que poderia ter sido melhor trabalhado e não foi. Por quê? Porque a resenha, por isso que ela é crítica, ela é uma análise sua, com base na sua leitura de outras obras e, portanto, o que poderia ser esperado, por meio também de determinados dados, notícias, levantamentos por determinadas agências. Então, sempre você tem algumas referências bibliográficas além da obra resenhada. Então, sempre no início você coloca, conforme as regras da BNT, a referência da obra resenhada. Depois você faz o título da sua resenha, inicia o trabalho da sua resenha e por último as referências bibliográficas, sempre tem, porque você não faz uma resenha sem nenhuma menção, né, a outras obras. Por isso que quem faz resenhas críticas já possui um arcabouço melhor e mais substancial sobre a temática tratada. Então, se você for fazer isso como trabalho de faculdade, você também vai ter que consultar outros artigos, outras fontes para comparar e poder analisar de forma crítica, porque senão não tem como analisar de forma crítica se você não conhece o primeiro contato sobre o tema, não é verdade? A resenha crítica ela tem um papel fundamental, principalmente para os pesquisadores que estão buscando determinadas fontes para sua pesquisa. E ao analisar a resenha crítica, dá determinados insights para sua pesquisa, ou verifica se aquela obra vai ser interessante para ser analisada, estudada, se vai pertencer ao arcabouço
tanto como referencial conceitual, como referencial teórico, e aí fica a dica para o nosso vídeo que explica a diferença entre ambos. Então significa que é muito importante para a pesquisa científica. E a resenha crítica é muito recomendável para você que está fazendo a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, está pesquisando sobre o tema. Por quê? Porque as obras que você vai estudando, analisando, você aproveita e tem uma publicação científica fazendo a resenha crítica desta obra. Primeiro, porque você já está estudando outras fontes, não é verdade? E além disso, e aí você pode compará-las, fazer uma resenha crítica propriamente dita, mas ao mesmo tempo você tem a publicação, né, como um artigo científico, também é pontuado como publicação científica. Nem todas as revistas científicas aceitam resenhas, mas a maior parte aceita. Então, antes de pensar em submeter numa revista específica, verifica se ela aceita. E, em segundo lugar, também verifica quais são os formatos. Em geral, muitas revistas colocam critério temporal, variando de 2 a 5 anos a data da publicação daquela obra, porque é interessante fazer resenhas de obras novas. Além disso, também se verifica se existem outras resenhas, outras muitas resenhas críticas sobre aquela mesma obra, porque o interessante para a revista é publicar novas resenhas, resenhas de obras ainda não resenhadas, não discutidas, dando um novo panorama para os pesquisadores. Então, se você for fazer a resenha crítica, dê uma analisada, né? Se existem muitas outras publicações sobre aquela obra, sobre o artigo que você vai discutir, se realmente ela necessita de uma resenha crítica. Então, são algumas coisas que você precisa analisar e precisa verificar na revista científica, se você for fazer uma submissão, qual é o período, qual que é o quão recente deve ser a obra. Se é um trabalho de faculdade, geralmente é o docente que passa qual é o livro que se deseja que se realize uma resenha crítica. Bem, pessoal, essas são as minhas principais recomendações. Eu vou voltar a falar mais sobre resenhas críticas, mas eu queria dar essas informações gerais, principalmente o fato, não confunda resumo com resenha crítica. Resenha crítica exige uma análise aprofundada, uma discussão teórica, outros referenciais teóricos, ou seja, o levantamento de outros trabalhos sobre aquele tema pesquisado e que é o objeto da obra resenhada, e também essa análise com um apontamento dos aspectos positivos e dos aspectos mais fracos da obra e que merecem mais atenção. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a sua opinião e até para também saber se nós estamos no caminho certo. Então, deixa seu comentário, curta e difunda os nossos vídeos, porque o nosso intuito é chegar ao máximo aos jovens pesquisadores e poder contribuir nessa trajetória acadêmica. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.